Bem, gente, a primeira parte, então, da nossa cartilha é dedicada às parábolas. E o que é mesmo uma parábola? Quando a gente pensa, o que vem na cabeça de vocês sobre o que é uma parábola? É uma história, ok. Mas que tipo de como é essa história? Ah, uma comparação, né? Muito bem. Uma comparação, tá ficando fraco na fé o nosso pincel, mas a gente vai tentando, né? Eu também não avisei para você, Vitor, que eu precisaria de pincel, né? Mas uma comparação precisa comparar pelo menos duas coisas, né? Pelo menos. Então, se a gente prestar atenção nos nossos textos, normalmente eles vão comparar duas condutas, os textos das nossas parábolas, né? Vão comparar duas condutas, dois comportamentos, para que o leitor e para que o ouvinte na época decidisse, né? Se a gente prestar atenção na parábola do bom samaritano, por exemplo, até lá são três modelos, né? Primeiro passa o sacerdote, depois passa o levita, depois passa o samaritano. São três atitudes, né? Cada um, apareceu a Costa do Servito agora na gravação, uma homenagem, oferecimento especial à Paróquia do Santíssimo. Então, são essas três atitudes que Jesus conta a historinha para comparar, né? Então, isso é uma comparação com a realidade. São três comportamentos diferentes, né? E quem está ouvindo é chamado a tomar partido de um deles, né? No caso aqui, o samaritano. Tem a parábola que tem os dois filhos, né? Também, né? Tem o filho que vai embora, filho que sai, e o filho que fica em casa. Também são dois modelos que são postos lado a lado para serem comparados, né? Duas atitudes, né? Sempre são característica das parábolas. Normalmente não se tem muitos personagens nas parábolas, justamente para que quem está ouvindo compare, né? Essas duas primeiras parábolas que nós vamos ouvir, elas não são parábolas do perdão, elas são parábolas que falam de características do reino, então não tem muito assim um personagem específico, né? Mas você vai ver que essa comparação que é feita nas parábolas, ela nasce do cotidiano, né? A palavra mesmo, a própria palavra parábola, do grego, significa pôr lado a lado. A palavra parábola significa colocar lado a lado, né? Que é nessa ideia de comparar, né? Então, Guilherme, a história da parábola que é narrada, ela aconteceu? Não necessariamente, né? Não é que aquilo aconteceu conforme foi, né, contado, escrito, narrado e escrito depois, mas poderia acontecer, né? A parábola ela tem que ter esse fundo de verdade, senão ela não pega o ouvinte, né? Então, ela tem um fundo de realidade, né? Porque senão ela não faz sentido. E é por isso que, quando a gente for fazer agora a leitura das parábolas, nós vamos mergulhar no contexto. Vocês aqui do Santíssimo, graças a Deus, já conhecem bastante, mas a gente vai aprofundar no contexto, percebendo para quem que esse texto foi escrito, né? Para a gente pegar primeiro o que a comunidade queria dizer para aquela época. Aí depois a gente dá o salto, só depois, segundo passo, o que a comunidade de Mateus está querendo dizer para as nossas comunidades hoje, né? Então vamos lá, dar uma olhadinha. Outra característica importante das parábolas que eu ia me esquecendo, às vezes, é o exagero, né? Então, a gente vai sempre prestando atenção nessas historinhas que Jesus usa, mas que conservam boa parte do seu ensino, né?
As parábolas estão presentes nos 3 primeiros evangelhos, nos sinóticos. No evangelho de João não tem parábola, é uma característica diferente, né? Mas em João tem grandes discursos de Jesus que os outros já não conservam tanto, né? Mas nos sinóticos tem parábolas, principalmente Mateus e Lucas, né? Mas Marcos conserva algumas, inclusive essa aqui do texto que nós vamos ler agora, ela está presente originalmente em Marcos, e Mateus faz agora o texto que nós vamos ler de Mateus, pega de Marcos, faz umas pequenas adaptações, e inclusive a versão de Mateus, que não está na proposta da nossa cartilha, mas se você continuar lendo, em Mateus tem a explicação da parábola das bem-aventuranças, né? Em Marcos não tem. Que bem-aventuranças. Na parábola do semeador, né? Então, se você continuar lendo a partir do versículo 9, você vai ver que Mateus vai explicar a parábola. Na versão original de Marcos não tem essa explicação. Não sei se a comunidade de Mateus queria deixar mais claro para os seus comunitários o que Jesus estava querendo chamar a atenção, mas eu sei que ela tem essa explicação. Então vamos lá olhar. Mateus 13, versos de 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto do mar, e reuniram-se em direção a ele muitas multidões, de tal forma que, subindo para um barco, se sentou, e toda a multidão ficou de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas, falando em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear, e enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros, aproximando-se, comeram-nas. Outras sementes caíram em cima das pedras, onde não havia muita terra, e logo germinaram, por não haver profundidade de terra. Ao levantar do sol, foram queimadas, e por não terem raiz, secaram. Outras caíram por cima de espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram na terra boa, e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, que ouça. Muito bem. Parábola do semeador, vocês conhecem, já leram, está até na liturgia dominical essa parábola, várias vezes. Que mensagens vocês acham que nós temos aí na parábola dos semeadores? O que você pensa quando lê a parábola, quando escuta do semeador? Nada? Que bom, vocês vão aprender tudo hoje, né? Que legal. É uma parábola curtinha, né? Se a gente for pensar do caminho inverso, vamos pensar primeiro, onde Jesus estava quando ele fala? Subiu numa canoa aí, no caso, né? Na beira do mar, né? Bem, não é bem mar ali, né? É o mar da Galileia, né? Eles chamam. Que não é um mar, é um lago, né? Vocês já estão ligados aí. Que é o lago, é um lago. Mas assim, para a terra de Jesus, que é uma terra de deserto, um lago era um mar, de fato, de água, né? Para eles era lago. É água doce ali, né? E a região ao redor do lago, do Mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, também tem esse nome na Bíblia. Né? É uma região próspera onde tem as habitações, onde fica a capital, Tiberíades, situada, uma região pesqueira, e ao redor dela também se planta, né? Porque é uma região onde é irrigável pelo lago, né? A terra de Jesus é muito seca, chove 600 milímetros na Alta Galileia, terra de Jesus, por ano.
Às vezes tem chuva nossa aqui de madrugada que dá 100 milímetros, né? Uma chuva, né? Do nosso inverno, né? Então imagina, chover 600 milímetros ao ano. É uma terra complicada. E mais ainda no tempo de Jesus, né? Por quê? Porque no tempo de Jesus nós temos a presença dos romanos, né? E os romanos dominam justamente porque tomam a terra do povo, né? E como é que eles tomam a terra do povo? Guilherme, o que tem a ver com a parábola? Vem comigo, confia, se joga, se entrega que você vai descobrir. Bem, primeira forma de tomar é a forma direta, né, de expropriação. Vai lá, o seu Sardinha tem o seu sítiozinho que é irrigado. Roma chega e sai daí. Vou assentar ali vou assentar um soldado, um general romano já aposentado, né? Tiberíades é um exemplo disso, é uma cidade totalmente romana, né? Então, Roma cria às vezes algumas cidades só para deixar os seus generais aposentados, né? Então, essa é uma forma de expropriação direta, né? O governo vai e faz uma reforma agrária ao contrário, digamos assim, né? Tirando dos pequenos e dando para os grandes, né? Para os ricos, né? A segunda forma de perca da terra é por conta dos impostos. Então, os pequenos produtores da Galileia, lembra, a terra de Jesus, o povo de Jesus era um povo muito ligado à terra, à agricultura. Ah, professor Guilherme, mas os seguidores de Jesus, os discípulos eram todos pescadores. Pois é, mas eles eram pescadores, a pesca não era uma atividade muito bem vista, inclusive eram considerados impuros por isso. Eles eram pescadores porque na origem provavelmente eram agricultores que perderam a terra e não tendo mais como trabalhar na terra, viraram pescadores para sobreviver. Mas não é que é um povo pescador, o povo de Jesus, não, inclusive mora longe de... Não é agraciado pelo rio Tapajós, lá a terra de Jesus, né? Para ter a colônia de Z20, né? A colônia lá na Galiléia, não tem, né? O povo é agricultor obrigado a se tornar pescador para sobreviver. Então, na origem, é um povo muito ligado à terra, perde por meio dos impostos. Quando Roma chega, tem um imposto que tem que pagar todo ano, que é o per capita. Vocês já ouviram essa expressão, né? Vem lá de Roma, por cabeça, né? Então, o cara tem que pagar por cabeça um imposto anual para Roma. Tem outro imposto também, que é o sobre a produção. Então, você produziu, tem que pagar um impostinho de 25%. Tem o terceiro imposto, que se você for levar, que a estrada é de Roma, né? Então, Roma cobra nessas estradas um negócio que tem até hoje, se chama pedágio. Praticamente. Então, se cobra pedágio, né? Você vai levar na sua produção para trocar numa cidadezinha maior, vai passar pela estrada de Roma, claro, vai pagar o pedágio. Então, dizem que isso aqui somava em média 40% da produção do trabalhador, né? Mas, agora, some-se a isso, imagina o cara que tem uma pequena propriedade, muitos filhos, vamos supor, né? E num lugar que não chove, né? Então, que produz pouco. E no ano que não chovia era nada. Então, a condição, a situação era terrível para esses pequenos produtores que perdiam a terra e ao perder a terra, ou ficavam totalmente desprovidos aí da propriedade, eu tenho que trabalhar de diarista, né? Que até uma das parábolas que nós vamos ver fala dessa realidade, né? O dono da vinha vai 5 da manhã, tem gente na praça esperando. Aí ele vai 7, tem gente. Vai 9, tem gente. Vai até o fim do dia, tem gente. Quer dizer, mostra uma sociedade que você não tem o que fazer,
né? Você vai para a praça aventurar alguém que é dono de terra te contratar para trabalhar, né? Então, ou você tem a outra modalidade, que você vende a terra, mas continua trabalhando como um meieiro, né? Então, o dono da terra, algum rico local, compra, mas você continua na terra trabalhando ali e tem que pagar também parte da produção, né? Você fica para sobreviver no final das contas, né? Então, essa é uma situação calamitosa para o povo de Jesus. E Jesus sabe disso. Está aqui a Bíblia. Era esperança para eles, né? Exato. Não tinham mais. E é por isso que quando a gente escuta essa parábola, eu sei que eu não preciso dar grandes explicações, porque todo mundo aqui tem um pé na roça, né? Vocês não sabem, vocês não lêem isso aqui e pensam, esse cara é maluco, né? Esse semeador. Como é que ele sai para semear e joga na beira da estrada? Quem é que faz isso sensatamente, né? Sabe quem faz? Quem não tem mais terra para plantar. Então, como não tinha mais a terra, a esperança que ele tinha era entre a cerca do Senhor e a própria estrada, ele joga ali na margem, na esperança de conseguir, né, o sustento diário, né? Então, Uma semente de girimundo. o trigo, uma cevada, né? Então você joga lá na esperança de... Exato. Na esperança de ter o essencial para você sobreviver. Ele vai mostrar os tipos de terreno. Quem está ouvindo essa parábola, outra coisa, né? Você imagina Jesus contando para uma multidão. Essa multidão estava ali porque estava desalentada. Talvez não tinha emprego também, né? Por isso que tinha tempo livre para ouvir, né? Porque não tinha onde trabalhar. Então, tá ouvindo a parábola, o cara, e ele conhece essa realidade. Ele é obrigado, e graças a Deus, ainda pela bondade de Deus, que mesmo ao longo da estrada, ainda produz alguma coisa, que esse povo está lá ainda, né? Anda ainda sobrevivendo, mas se produz muito pouco. Então, por isso que no texto, quando a gente pega o texto grego, não se diz que ele joga semente. Deixa eu ver como é que está aqui. E o semeador saiu para semear. E enquanto semeava, mas aqui diz alguma semente, mas não é bem semente, é mais ou menos assim, ficaria no grego. Enquanto semeava a semeadura, porque quer dizer, ele não joga uma semente. Você sabe como é que planta, né? Cava lá um pouquinho, joga lá umas 3 sementinhas, passa o pezinho, aí dá o espaço para outra planta. Tá vendo? Vocês sabem, né? Assim é que se planta. Agora, o que ele está fazendo aqui é jogar de mão cheia, né? Semear uma semeadura no grego, né? Quer dizer, ele sai jogando à beira do caminho na esperança de que alguma semente vai nascer. E aí vai mostrar os tipos de solo, né? Bem, os pássaros vão comer, lógico, o tempo de plantar é o tempo de migração de pássaro também na terra de Jesus, então o pássaro achou ali a facilidade, vão comer. Parte dela vai comer, parte vai cair em cima das pedras, e aí nós não sabemos, né? Vocês vão saber agora, né? Mas quem ouve Jesus contar, os romanos constroem as estradas com pedras, né? Para ir assentando as estradas romanas. Até hoje, a galera escava, ainda tem lá o caminhozinho básico, onde eles faziam com pedra. Então, ia se carregando pedra e se depositando na lateral das estradas, né? E, eventualmente, algumas pedras não eram usadas. E lá ficavam, né? O tempo ia passando, ia juntando terra, ia juntando matinho ali. Aí, por isso que fala que essa semente que cai na pedra tem só 2 dedinhos de terra, né? É só o limozinho em cima da pedra, né? Então, quando ela começa a nascer, ela vai morrer com o sol, né? Que ela não tem profundidade, não tem como enraizar. Está ali escondidinha a pedra, porque ao longo dos anos vai acumulando terra sobre ela, mas no final é pedra mesmo, né? E elas germinam logo, mas não tem profundidade e morrem. Deixa eu ver qual é o outro tipo.
Outras caem nos espinhos, porque não é um terreno preparado. Então, quando a gente lê, não é que esse semeador é insensato e não sabe onde é que tem que plantar. Ele sabe, só que não tem terra, né? Só que a realidade do povo é uma realidade que o povo em si não tem mais terra para plantar. Então, ele está jogando ali na esperança de Deus. Mas tem parte que cai em terra boa. E essa é a esperança de quem escuta, né? E se essa parte que cair em terra boa, olha aí o que ele vai dizer. Vai gerar, como é que está na Bíblia de vocês? Ela vai render 100 por 30, como é que é? Quer dizer, cada saco que ele jogar vai render uma semente 100, outra 60 e outras 30, né? Então, a ideia aí de quem está ouvindo a parábola, né? Se ele jogar um saco de semente e tirar 30, pô, é mais do que o que ele precisa por ano, de repente, para a família, né? Se ele jogar um saco de semente e vier 60 sacos, ele já consegue na vila trocar um pouco da sua produção com outro. E se vier 100, pronto, a fartura enricou naquele ano, né? Então, percebe que a parábola vai nesse sentido de dizer que a nossa missão é, quando a gente faz a atualização, é de acreditar e de jogar as sementes, e que às vezes a gente fica tão desanimado quando a gente faz todo um trabalho pastoral, e às vezes parece que não dá tanto retorno assim, mas que não é essa a missão nossa como semeador, né? A nossa é de jogar a semente, e acreditar que uma parte dela vai cair em terra boa, e vai cair. Porque vocês estão aqui até hoje na igreja, né? Graças a Deus, alguém semeou, né? Essa semente caiu no coração de vocês. Vocês estão aqui dando continuidade a esse projeto e a gente está assim, né? Como pequena comunidade. Então, essa é a primeira comparação com o reino que Jesus faz aqui no Evangelho de Mateus. E se a gente for só olhar, não agora, mas se for em casa olhar, o capítulo 11 e 12 de Mateus, eles são capítulos meio complicados dentro da obra de Mateus. Jesus é muito questionado, os discípulos são muito questionados, meio que perseguidos. Então, eu aposto que eles chegam aqui no auge desse capítulo 13 já meio que desanimados, sabe? E aí Jesus conta essas parábolas para comparar com o reino, e essa primeira para dizer, cara, a nossa missão é essa, é de semear. Jesus também se encontrou com muita gente que não se converteu, seguiu sua vida, não quis ouvir. O jovem rico, por exemplo, disse que ele foi embora, né? Triste. Não sei se ele depois se arrependeu, vendeu tudo e voltou, né? Mas disse que ele foi embora triste. Então, a pequena comunidade de Mateus, que também está meio nervosa, meio preocupada, meio em tensão, ela ouve a parábola e nós também somos convidados a ouvir ela, a imaginar isto, né? Que, mesmo diante das adversidades, Deus vai fazer frutificar, né? E quando ele fizer frutificar, a semente lançada vai render 30, 60, 100 vezes mais do que aquilo que a gente lançou. Angústias, dúvidas sobre esse texto? Me alegrou, né? Ah, foi? Alegrou a senhora? Como catequese, jogando essa semente da palavra do Senhor. Nós, as nossas colegas, né? Sim. Em algum coração vai ficar. Vai! E às vezes... Mas às vezes eu fico pensando, né? Eu também fui catequista de jovem, né? Por muito tempo, depois de adultos. E a gente tem uma questão muito imediata de querer que eles estejam aqui na nossa comunidade, né? Às vezes não tá, mas eu fico pensando, será que esses jovens, crianças que passaram por mim, são gente boa aí onde eles estão, né? Eu faço promessa. Tomara, né? Eu fico pensando assim, no nosso distrito, eu vou contando todos, né, que trabalham do outro lado. Sempre eu converso com a Gessina. Eu fico muito feliz que eu sei que tem muita gente boa aí que tem, sim, fazendo coisa bacana. E a gente, e eu imagino que vocês, né, muito mais do que eu. Muito isso aqui no nossa série. Devo. Eles estão cantando ali. Pronto, olha aí. Ou encontram, eventualmente ele não está aqui, mas, sei lá, virou um professor, virou alguém catequista. Eu sempre dizia
dia talvez a gente não vai ver necessariamente, mas estamos vendo. Sim. Como Deus é perfeito, bacana. Eu brinco sempre que o meu trabalho deve ter dado muita gente boa, mas eu lembro do Lauro, né? Até vai ficar gravado aí, não vou nem elogiar muito o Lauro, né? Vai que ele... Mas assim, né? Tá lá fazendo a caminhada vocacional, mas tantos outros que passaram por mim, que eu sei que são profissionais hoje, né? Assim, de repente não tem uma vivência comunitária como a gente desejava, mas, bem, isso aí não cabe a gente, né? Mas são pessoas boas, né? Constituíram família, casaram, são profissionais de respeito, e a gente fica feliz por isso também. Salmo, né? Sim. Hoje a pessoa cantar salmo para lá, para o São Sebastião, vai lá, tia. Estão precisando. Já é catequista, canta salmo. Pronto. Com certeza. Já surgiu, feito no coração dele. Tem várias, né? Senão a igreja já tinha fechado as portas, né? Então vamos lá dar uma olhadinha no que a gente escreveu. Porque, gente, eu vou contar para vocês, isso aqui é um trabalho, escrever isso aqui, começa e agora, por exemplo, tá terminando, demos por terminada, né, que já está impressa aqui. Nós agora, a partir dessa outra semana que acaba, eu vou dar uma formação aqui para o Santíssimo, quer dizer, para a rede, né, aí a gente já começa a escrever a próxima. Vocês nem começaram, às vezes, ainda a estudar uma, e a gente já está brigando com a próxima, porque é um parto fazer isso, né? Às vezes, eu nem lembro mais o que eu escrevi aqui. Bora ver o que tem de bom lá no página 8. Tem introdução ao tema. Eu vou ler esse primeiro parágrafo da introdução ao tema, porque já tem coisa interessante. Aí depois pula para Saboreando a Palavra e cada um vai lendo um parágrafo para a gente adiantar a leitura. O capítulo 13 de Mateus, dentro do contexto da obra, é conhecido como o Sermão das Parábolas, ou o terceiro discurso de um grupo de 5 desse evangelho. Nele, Jesus apresenta a um grupo maior de seguidores os mistérios do reino. Suas descrições e comparações, com certeza, frustraram muitos que esperavam por um Messias glorioso, que lideraria um exército contra Roma. Para Jesus, o novo reino será totalmente diferente daqueles experimentados pelo povo. Ele será baseado na justiça e na solidariedade entre os irmãos. Alguém pode ler a partir do Saboreando a Palavra, aí embaixo? O pano de fundo da parábola é o mar da Galileia. O cenário muda. Não estão mais em uma casa, mas em um local público, e seus ouvintes, sem dúvida, são bastante diversos. É justamente por estar rodeado por uma grande multidão que o mestre Nazaré conta o conjunto de parábolas do amor, com comparação tirada do dia a dia do seu povo. Capta os sentimentos dos seus ouvintes, de modo que todos percebam que os sinais do reino estão próximos e que a sua mensagem é fácil de cumprir. Outra pessoa. Apesar de um cenário parecer indicar uma fala para os pescadores, temos de ter em mente mais que a Galileia era uma região agrícola. De fato, os pescadores, de modo geral, eram relegados a essa profissão por falta de terra para trabalhar. A terra boa e fértil da Galileia já estava ocupada, seja pelos partidários de Herodes, Antipas ou por oficiais romanos aposentados. Ao povo cabia a função de apenas ser diarista na terra dos poderosos. Então, a imagem do semeador é conhecida naquela cultura. Provavelmente, muitos dali já haviam desempenhado essa função em suas antigas propriedades, que foram ou tomadas por conta de dívidas ou simplesmente expropriadas pelo império e repassadas a algum rico local. O semeador que semeia, sem preparar o solo, pode parecer insensato, mas retrata justamente a situação daquele povo, por não ter mais posse da terra. Era obrigado a semear
uma faixa de terra que ficava entre a estrada feita por Roma e a roça dos grandes proprietários. Ao jogar nesse espaço sua semente, o semeador só podia contar com a esperança de que a parte que nascesse rendesse o necessário para a sua sobrevivência. O ponto-chave para a compreensão da parábola é o semeador. Ele representa o próprio Jesus, que convida seu povo a lançar a semente. É preciso ter essa mesma atitude de arriscar e confiar na divina providência. Assim como os agricultores pobres da Galileia, Jesus sabe das dificuldades que a mensagem do reino enfrentará. Tem certeza de que muitas sementes se perderão pelo caminho. Ele não dá falsas esperanças a seus seguidores, mas os convida a não desanimarem em meio a essa dificuldade. A comunidade deve confiar na força da palavra e, ao mesmo tempo, estar ciente das diversas opções que ela enfrenta e que podem impedir o seu crescimento. Os fracassos e as dificuldades enfrentadas pelos discípulos de Jesus, todos os tempos, não devem desanimá-los na missão de semear. Afinal, dos 4 solos apresentados, apenas um é adequado. Preciso acreditar na semente da palavra que, ao encontrar solo fértil, produz frutos 100 vezes mais, indicando uma colheita abundante no futuro. Diante da abundância da colheita gerada pela semente caída em terra boa, a perda das sementes caídas nos terrenos inapropriados é insignificante. Com isso, confirma-se que, mais uma vez, a lógica do reino é preciso perder para poder ganhar. A estrada, os espinhos, as pedras do solo fértil, mais do que representar 4 grupos de pessoas e suas reações ao ouvir a palavra, também simbolizam as contradições e resistência dentro de cada um de nós. O desafio de semear, mesmo que não seja nas condições adequadas, segue ecoando até hoje para nossas comunidades. Nossa missão é lançar a semente, quem dá vida e faz crescer é o Pai. Perfeito. Porque às vezes a gente lê essa parábola, né, e já diz logo que é o coração, mas normalmente o nosso coração é sempre a terra boa, né? A do irmão que não é, né? É do irmão que é a terra ruim. O nossa, já frutificou, né? Mas para além disso, ao invés de a gente dar esse salto, é pensar que dentro de nós, às vezes, existe um pouquinho de cada um desses terrenos, né? Que às vezes a palavra também não frutifica dentro da gente, mas que a cada dia nós somos convidados a receber essa palavra e recebendo, convivendo com o mestre também, a jogar essas sementes. Certinho? Acho que dá tempo mais um, né?